Estamos no ar. Que saudade imensa de vocês. Que saudade enorme de podermos estar juntos mais uma vez. Eu estou aqui na companhia do nosso irmão Edson Macedo, que vai nos brindar com uma bela palestra, um tema magnífico, o poder da prece, muito oportuno, inclusive. Então, enquanto nossos irmãos se conectam nesse primeiro momento, como eu sempre faço, vamos falar um pouquinho sobre o NAI. Bom, meus amados, o NAI é um centro espírita. Como um centro espírita, nós temos várias atividades de natureza espiritual. Boa noite, Camila. Que bom te ver por aí. Então, nós temos várias atividades de natureza espiritual. Para que possamos exercer essas atividades de natureza espiritual, nós também temos atividades de natureza filantrópica e assistencial. E também temos estudos. Para aqueles que não conhecem o Espiritismo, nós espíritas estudamos muito. Precisamos estudar muito, essa é a nossa proposta. Uma das formas, um dos caminhos necessários à evolução espiritual é o conhecimento. Então, nós pregamos isso. Além do conhecimento, nós buscamos a transformação moral, através do amor, através da caridade, seguindo os ensinamentos de Jesus e as orientações de Kardec. Boa noite, Cleusa, Mônica, Aila, minha querida, Maria Cristina, que bom ter vocês por aqui. Então, nós estamos falando um pouquinho das atividades do NAI, e para que o NAI se mantenha, nós também temos atividades de suporte, não é? Nós temos aí atividades que dão suporte à existência do NAI, como bazar, nós temos a nossa livraria, nós temos, fora desse período de isolamento social, nós temos uma biblioteca onde as pessoas podem ter acesso a vários títulos gratuitamente, né? Então, isso é o NAI. Mas o que nos caracteriza, acima de tudo, é aquela casinha simples, onde nós exercitamos a fraternidade, onde exercitamos o amor, e quando começamos a falar muito do NAI, a saudade já aumenta, já sentimos falta daquele convívio que temos naquela casinha de amor. Temos aqui já a Lígia, a Carla, a Márcia, minha esposa amada, Alex Ferreira, muito bom ter vocês por aqui. Eu sempre vou me antecipar aqui pedindo desculpas. Eu não consigo, devido ao grande número de acessos, dar o destaque, a atenção que eu gostaria a todos os irmãos que nos cumprimentam, que nos trazem algum comentário, mas dentro do possível, no transcorrer do tema, aqueles que tiverem alguma dúvida, aqueles que tiverem algum comentário, eu vou tentar repassar para o nosso amigo Edson. Boa noite, Nancy. Altino, meu querido amigo Altino. Carlinha, já estamos com vários irmãos conectados, né? Boa noite. Já são 20 horas e 5 minutos, momento em que habitualmente damos início, então, às nossas atividades, vários irmãos conectados. Eu, como disse a vocês, estou aqui na excelente companhia do nosso irmão Edson Macedo, palestrante espírita, conhecido, famoso, né, Edson? Já fez muitas palestras para nós. O Edson vai nos trazer hoje um tema que eu fiquei muito feliz com a proposta desse tema que ele vem nos trazer, que é o poder da prece.
extremamente oportuno nesse momento que nós estamos vivendo de esse isolamento social imposto por essa pandemia e que nos traz a necessidade de nos conectarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade e até uma conexão com o nosso íntimo, uma conexão com a nossa essência. Mas aí eu vou deixar tudo isso a cargo do meu querido irmão Edson Macedo, a palavra é toda sua. Por favor. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado ao NAI pelo convite. Essa casa que eu particularmente tenho um carinho muito especial. Já em algumas ocasiões já estive lá, como vocês dizem, naquela casinha bonitinha, pequenininha, mas extremamente acolhedora. Um grupo que se reuniu lá, que realmente é um grupo diferenciado, a gente percebe, desde o momento que a gente chega até a casa, da maneira que a gente é recebido, com tanto carinho. E eu tenho, assim, sempre que eu penso no NAI em vocês, eu lembro o dom que muitos dos trabalhadores do NAI têm para a música, né, Sérgio? Inclusive você. E uma das coisas que me chama muito a atenção e que eu gosto demais, além de fazer palestra lá no NAI, é de escutar a prece que vocês fazem lá no NAI. O tema hoje é a prece, é a oração, e o Pai Nosso que vocês repetidamente entonam, cantando o Pai Nosso, é uma coisa que nos atinge profundamente a nossa alma. Então, prepara todo já aquele ambiente. É realmente um momento bastante especial. E quando a Luciane me convidou para... Quer dizer, nós já tínhamos agendado esse encontro já desde o início do ano, mas eu, como com a questão do isolamento social, eu nem sabia muito bem se ia acontecer. Quando ela me ligou, já no momento, a intuição foi de falar sobre a prece. E, inclusive, porque eu, assim, para mim, é uma casa das que eu faço palestra, onde eu percebo um ambiente assim muito gostoso, e eu acho que tem muito a ver com esse preparo que é feito, com essa prece que é feita, que a gente vai ver hoje no nosso breve encontro aí, nos nossos comentários e considerações, o quanto é importante realmente o sentimento quando a gente vai dispor dessa ferramenta maravilhosa de intercâmbio com o plano espiritual. Então, que a gente tenha realmente sentimento, e lá a gente percebe isso. Então, minha gratidão ao NAI, a todos os trabalhadores do NAI que estão presentes na nossa palestra, ao grupo que eu já conheci, que são os grandes amigos aí, com toda certeza, são grandes amigos, inclusive o querido Silvino e a Luciane, que tem participado comigo do nosso estudo de domingo, que é o estudo do Evangelho, que nós fazemos todos os domingos, e que também os amigos queridos que estão aqui participam, muitos participam. E a gente aproveita esse momento também para transmitir o convite para os outros, porque eu percebo que a Mônica sempre coloca lá no grupo o convite que eu mando, e é uma grande alegria sempre receber trabalhadores e frequentadores do NAI para estudar o Evangelho. Então é isso, é gratidão. Esse momento é de muita gratidão, realmente, Sérgio. Então, meu querido Edson, dentro dessa preleção tão linda, eu peço a você, então, que prepare esse ambiente para a noite de hoje, nos brindando, então, com a prece que você muito bem sabe fazer e nos inspira com ela. Então, eu vou pedir àqueles que desejarem que fechem seus olhos, que nós possamos elevar o nosso pensamento, tentando nos ligar com as mais altas esferas do plano espiritual. E que possamos, num primeiro momento, agradecer profundamente por esse momento, por esta oportunidade que nos está sendo dada, entre tantas outras oportunidades que o nosso Pai, tão amoroso, nos proporciona, desde o momento em que despertamos até o momento em que voltamos ao nosso repouso, durante o nosso repouso no sono. Então, estamos sempre acolhidos, sempre muito bem cuidados e encaminhados.
Então, façamos esse agradecimento a esse Pai amoroso, aos amigos espirituais de tantas existências que zelam por nós, que torcem pelo nosso sucesso nessa caminhada em que nos encontramos na carne, e agradecer profundamente a Jesus, esse irmão amigo tão querido, que tantos ensinamentos nos oferta e que esteve junto de nós e que deixou a mensagem maravilhosa da Boa Nova. E possamos também pedir a essa equipe espiritual, inclusive a equipe espiritual do NAI, que nós sabemos que também está presente nesses momentos de trabalho, mesmo que sendo online, que possa nos guiar, que possa nos orientar, a todos nós que estamos envolvidos no trabalho dessa noite, nessa corrente que acaba sendo instaurada através dessa bela ferramenta que a tecnologia nos oferece, que é a internet. Então, que esses bons espíritos tão amorosos que guiam e zelam por nós, nos orientem também, nos conduzam na palavra da noite, que possamos transmitir aqueles conhecimentos que não são nossos, mas que nós aprendemos pela oferta que o Consolador prometido venha nos trazer. E que esses ensinamentos possam penetrar o coração de cada um que venha escutar essa palestra, tanto hoje quanto futuramente. Tenhamos uma noite muito gostosa, de muitas bênçãos, e que esse conhecimento que, porventura, possamos absorver da doutrina espírita, possa também ser distribuído com todos os que cruzam o nosso caminho. Que Deus, Jesus e o nosso anjo guardião permaneçam hoje e sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.
Bom, meus amados, mais uma vez, para aqueles que chegaram agora, uma saudade imensa no meu coração, um prazer imenso estar aqui na companhia de todos vocês. Nesse momento, eu deixo o nosso amigo e irmão Edson com a palavra. Que Deus abençoe, Edson. Uma ótima palestra. A tela e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Sérgio. Então, meus queridos irmãos, colegas do NAI, porque eu considero todos como grandes amigos, quando a Lu me propôs estar aqui na noite de hoje, eu já adiantei, eu imediatamente demorei alguns minutos e já me veio em mente, eu vou falar sobre a prece. E hoje eu comentava com o nosso irmão Sérgio que eu até escolhi esse tema até por conta de me sentir muito necessitado de conhecer mais profundamente essa matéria. E por isso que eu escolhi. Então, a gente sabe, nós comentávamos antes, que nós sempre aprendemos demais quando a gente se dedica a estudar um tema para uma palestra, porque a gente tem que realmente se aprofundar. E é uma gratificante tarefa, muito gratificante. E por que desse tema, como eu já adiantei? Porque eu sinto que preciso aprender bastante sobre a prece. E pretendo também aprender com vocês na noite de hoje. Basicamente, essa palestra é extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos no capítulo 27, intitulado por Kardec, Pedi e Obtereis, é um capítulo que fala só da prece, então fica sempre a recomendação para aqueles que desejarem depois se aprofundar um pouquinho mais para buscarem esse capítulo do Evangelho. Muita coisa também do Livro dos Espíritos, e hoje eu fui também lembrado pelo querido irmão Silvino, que está conosco, deve estar conosco também nessa live, a respeito do livro de Joana de Ângeles, ou de Divaldo Franco, Psicografia de Joana de Ângeles, que saiu agora, está fresquinho, que é o Vidas Vazias, e que tem um capítulo inteiro que fala sobre a oração, e é belíssimas são as considerações da Joana de Ângeles, tá ok? Então eu falo isso para, caso aqueles queiram depois se aprofundar no assunto, buscarem nessa literatura que com certeza vão ter muitos esclarecimentos a respeito da prece. E eu trouxe também alguns outros livros que eu quero mostrar e trazer alguns casos para vocês, que é do Richard Simonetti, um espírita também que esteve entre nós encarnado até o ano retrasado, desencarnou no ano retrasado, e é também um espírita daqueles que deixou um legado enorme em termos de obras espíritas. E ele tem uma coleção, na verdade, de 2 livros que ele intitulou de Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Então fica assim a recomendação para aqueles que às vezes procuram uma obra espírita bonita, bela. São casos do Chico Xavier que ele conta, grandes ensinamentos do Chico, e de uma forma, às vezes, com toquezinho de humor, que era a grande característica do Chico e também do Richard. Tá certo, meus queridos? Então, feitas essas considerações, eu já vou entrar aqui no nosso tema. E nós trazemos de imediato, como eu falei, o capítulo 27, o item 4, Pedi e Obtereis, que são esclarecimentos de Kardec, onde ele vem traduzir para nós as passagens evangélicas que estão nesse capítulo e que são passagens muito representativas, muito profundas a respeito da prece e da oração, que são narradas por a maioria por Mateus, do capítulo 6, do inciso 5 a 8, Marcos também narra alguma coisa, mas principalmente Mateus e Lucas, que também fala de uma parábola que consta também desse capítulo. E Kardec, no item, que eu coloquei ali, o item 4, ele vem trazer grandes esclarecimentos das palavras de Jesus. Eu destaquei apenas alguns pontos para que a gente possa refletir sobre eles.
E no primeiro momento nos diz Kardec, que, palavras de Jesus, quando orardes, não vos ponhais em evidência, orai em secreto. Então é a grande recomendação que Jesus nos traz, que a oração, a prece, ela deve ser sempre algo muito profundo. Então, que nós devemos nos recolher, a proposta que Jesus sempre nos faz, sempre nos fez, e que também a doutrina espírita vem reforçar isso, que o ideal da prece é aquele momento de recolhimento, onde nós nos elevamos, tentamos nos elevar, para podermos nos aproximar daqueles planos espirituais mais altos. Então, é nós tentando nos elevar, e por isso que a recomendação é que isso seja feito sempre, às vezes no silêncio do nosso quarto, num local de recolhimento, porque onde houver muito barulho, muita balbúrdia, a gente vai ter dificuldade de se concentrar, nós vamos ter dificuldade de elevar a nossa vibração, a nossa sintonia espiritual. E por isso, a primeira recomendação feita por Jesus e trazida por Kardec. E a segunda, nos diz ainda Kardec, não orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Então vem aí Kardec também orientar nesse sentido, que não é pela quantidade de palavras, grandes orações, grandes rezas, a gente respeita sempre o credo de cada pessoa, mas sempre é bom entender, quando nós estamos falando de prece, de oração, que o importante é o que está ali, é sinceridade nas palavras, é sentimento, porque isso deve brotar de dentro de nós, do nosso coração, daquela parte mais profunda de cada um de nós. Então, é isso que vai realmente fazer a diferença, e não a quantidade de palavras. Uma outra recomendação extremamente importante, dada por Jesus, é esta. Quando, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. E por quê? Porque o perdão de todas as virtudes trazidas é uma das que nós sabemos o bem que ela faz para nós, para quem nós perdoamos também, e para tudo, porque quando nós carregamos ódio, quando nós carregamos mágoa, raiva, ressentimento, nós geramos uma psicosfera à nossa volta ruim, porque o sentimento que brota de nós é um sentimento ruim. Então, quando nós praticamos o perdão, nós estamos como se fazendo uma faxina interna, nós estamos nos limpando. Portanto, os nossos pensamentos também se transformam, se modificam. A psicosfera que nós geramos ao nosso redor é diferente. Então, por isso, a recomendação de Jesus, se tens algo contra alguém, antes de pedir ao Pai, antes de se dirigir ao Pai, perdoe e peça perdão também, para que as mágoas possam ser dissipadas e você esteja, então, limpo realmente para se aprofundar na prece. Orai, enfim, com humildade e não com orgulho. Isso é muito importante e isso vem de encontro com a outra passagem, que também está no capítulo 27, onde Jesus conta uma parábola do publicano e do fariseu, onde estavam os dois lá no templo, em Jerusalém, orando, e o fariseu se vangloriando, colocando em evidência as suas qualidades. Ele só evidenciava a qualidade, como se ele fosse o melhor dos seres sobre a terra, quando nós todos sabemos que todos nós temos as nossas imperfeições, portanto não somos, já que estamos habitando um mundo de expiações e provas, nenhum de nós é melhor do que o outro, em hipótese alguma, até porque somos todos filhos de um mesmo pai, mas não temos qualidades a mais, de forma alguma. E ele apenas apontava as suas qualidades na oração e menosprezava o publicano por ser um cobrador de impostos e que, para os judeus, principalmente para os fariseus, era muito malquisto.
E aí Jesus, no final da parábola, ele diz que aquele que a oração teve um resultado melhor seria o publicano, porque ele estava agindo com humildade. E ele diz isso aqui, ó: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, se houver comparação, como no caso dessa parábola contada por Jesus, o que geralmente não há, porque na prece a gente não se serve desse expediente, ou não deveria se servir desse expediente, de se comparar com um outro, mas se houver, nos orienta Jesus e também Kardec, que a gente o faça valorizando sempre o que tem de bom no outro. E se tiver que enxergar algo de ruim, que enxerguemos o que tem de ruim ainda em nós. E isso é importante, façamos nós uma autocrítica, e já que também a prece do Pai Nosso, que nos foi ensinada por Jesus, nos indica o pedido de perdão, que nós possamos também nos servir do pedido de perdão também ao Pai, por conta dos nossos equívocos. E a eficácia da prece? Será que a prece tem verdadeira eficácia? Será que ela faz bem? Será que ela nos ajuda? Será que ela nos transforma? Até onde vai o poder da prece, o poder da oração? Lembremos sempre que prece e oração são sinônimos. Tanto que aqui nos livros, Joana trata da oração. E também no Evangelho segundo o Espiritismo se fala em oração. Então, são sinônimos. Mas que eficácia é essa? Até que ponto ela pode e nos ajuda? Nós sabemos que nos ajuda, mas vamos tentar verificar dentro dos esclarecimentos da doutrina espírita qual é essa verdadeira eficácia. E aí vem essa passagem que Marcos diz, capítulo 11, inciso 24, e essa aqui é muito contundente. Vejam o que o evangelista Marcos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Então, sempre que a gente se reporta aos textos evangélicos, é muito importante nós refletirmos sobre as palavras, não nos atermos literalmente sobre o que dizem as palavras. Porque aqui, se a gente se pega só no que está escrito, a gente vai dizer: nossa, o que eu pedi a Deus vai dar certo. E aí eu gosto de citar um exemplo que eu sempre, quando eu falo dessas questões de pedidos a Deus, me chama a atenção, né? Que é, por exemplo, nós estarmos aqui em Curitiba, que estamos falando de Curitiba, num Atletiba, e nós temos o estádio dividido ao meio, metade atleticano e metade coxa branca, decidindo o título, e metade pedindo para ganhar e a outra metade também pedindo para ganhar. Eu fico me perguntando como que ficaria Deus nesse momento, porque se todos são filhos e todos devem ser atendidos nos seus pedidos, ou poderiam ser atendidos, como que ele pode atender a todos? E a gente então vai vendo que não é bem assim, quer dizer, não é tudo que se pede que se recebe exatamente como se pede. Até porque nós vamos perceber que o que a gente pede, às vezes, não é o que nós necessitamos. Então, tem muitas questões por trás disso. E nós vamos verificando, por exemplo, eu trago aqui algumas questões que eu gostaria que nós refletíssemos, e é uma pergunta mesmo: será que tudo que pedirmos em prece receberemos? Isso é para que nós possamos refletir, cada um de nós. E também, mas Deus, isso nós sabemos, nos conhece todas as nossas necessidades, conhece as nossas imperfeições, conhece as nossas qualidades. Então, para que pedir? É outra questão que nos ocorre. Por que o pedido através da prece? Se Deus conhece as necessidades e se Ele é bom e justo, Ele não vai dar a todos os seus filhos aquilo que ele necessite? Então, é outra questão para a reflexão. E se as leis divinas são imutáveis, isso também nós sabemos, as leis divinas não se alteram. De que vale pedir? Por exemplo, um exemplo,
eu estou acometido de uma doença seríssima, por as causas não sabemos, não sei, mas é da lei divina que eu passe por esse processo todo, que pode ser uma expiação, pode ser uma prova, e que eu venha desencarnar através desse processo, porque é um processo que vai me auxiliar, eu, espírito, no meu processo de transição, de evolução. Então, há a necessidade disso. Isso é uma lei divina, não tem como interferir. E eu vou ter que desencarnar. Portanto, se eu venho e peço a Deus que cure a minha doença, será que ele vai curar? Porque aí ele estaria modificando a lei por conta de um pedido meu. Então, são 3 questões que eu trago para refletir, para a nossa reflexão. E aí eu vou pedir o auxílio da Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, no capítulo 12, esse capítulo especialíssimo, para que venha nos auxiliar a responder essas perguntas. Porque se a gente compreende exatamente o que significa a prece, a gente começa a compreender que aqueles 3 pontos necessariamente não vão ser atendidos. O primeiro aspecto vem a Joana e nos diz: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Então, aqui eu destaquei 3 palavras que eu achei espetaculares. Primeiro, dizer que a oração é um instrumento, ou seja, é algo que nós devemos nos servir sempre, a todo momento. Não é apenas quando estamos necessitados por alguma modificação em alguma situação que às vezes existe e está presente por nossa necessidade. Então, a oração não tem esse objetivo de nos livrar das nossas dores e sofrimentos. Não é esse o objetivo. Ela é um instrumento para nutrir a alma, para alimentar a alma. Então, pensemos nós, como que nós nutrimos o nosso corpo? É através do alimento normal, aquele belo feijão com arroz que nós brasileiros gostamos, uma salada, um macarrão, uma carne. Então, é isso que nutre o nosso corpo físico e nos dá energia para podermos caminhar, para podermos nos movimentar, nos relacionarmos. E o que nutre a nossa alma? É a prece, é a oração. Portanto, se ela nutre a alma, ela é o que nós temos que utilizar a todo momento. Não existe momento para fazer a prece, para entrar em conexão com o mundo espiritual, porque, na verdade, a prece, ela nos coloca em conexão com o plano espiritual. É esse o grande significado da prece. E se ela nutre a minha alma, ela deve fazer parte normal da minha vida, como qualquer outra coisa, como a minha alimentação do corpo físico. Continua a Joana dizendo: sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso, que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Então, se nós nos servirmos deste tônico que a Joana nos diz, tônico é uma medicação que nos dá vigor. No caso do corpo físico, dá vigor físico. Eu tomei muito biotônico Fontoura, que hoje acho que nem existe, já tem uma certa idade, e esse biotônico Fontoura era um tipo de tônico que dava saúde para as crianças, fazia as crianças crescerem, até engordar um pouco. Então, os que eram mais magrinhos, os pais tacavam o biotônico Fontoura. E a prece é o tônico vigoroso da alma, e nos equilibra, nos mantém em equilíbrio. Então, às vezes, nós estamos passando por momentos de grandes dificuldades, e o remédio é a prece, porque ela vai nos equilibrar e manter a paz do nosso espírito, a paz interior. E, por fim, nos diz Joana, ela é energia poderosa, ela restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente. Então, lembremos que o contato é emocional, é sentimento. Então, nós estamos falando de sentimento, de pensamento, de energia, com as fontes geradoras da vida. Então, esse contato tem tudo a ver com
com que a minha alma carrega dentro dela. E por isso, lá daquela recomendação do perdão feita por Jesus. Continuando aqui nas nossas considerações, será que Deus está sempre pronto a atender às nossas preces? Será que em nenhum momento ele vai dizer, não, agora eu não vou, não quero saber de nada? E aí, querido Sérgio, isso, meu querido, obrigado, querido. Ficou bem em cima da Josiane. Josiane, querida, seja bem-vinda, ela é lá do Caminheiros, irmã querida de estudo, nossa, muito, muito bom te ver aqui, Josiane, fico muito contente de saber que você aceitou o meu convite também. Então, ali, Mateus, no capítulo 25 do nosso Evangelho, tem intitulado por Kardec, Buscai e Achareis. O que nos é dito como título desse capítulo? Que pedi e se vos dará. Então, o que pedires vais receber, o que buscares vais achar. Se você bater a porta se abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Isso aí são as palavras de Kardec no título do capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, ele mostra claramente nesse capítulo que tudo que nós buscarmos, nós vamos realmente receber. Como eu comentei, não às vezes de acordo com o que nós pretendemos, mas vamos receber. Agora, nós precisamos sempre ter a iniciativa, nós precisamos fazer um movimento em busca. E com a prece é a mesma coisa. Deus está disposto a nos atender, mas desde que nós também façamos a nossa parte. E ainda no capítulo 27, item 7, vem Kardec nos dizer que, em geral, o homem apenas vê o presente, nós estamos focados na nossa vida material, no nosso momento, na existência atual e no agora. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, vamos refletir sobre isso que Kardec nos diz. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, quando a gente se dirige a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, através de uma prece, recorrendo a um pedido material, nem sempre nos conceder esse pedido feito é o melhor para nós. Então, a resposta de Deus, ele atende, como diz ali. Ele vai atender, mas ele não necessariamente ele não vai nos curar. Porque, às vezes, a minha necessidade espiritual é da doença, não é de estar saudável. Eu preciso dessa doença para que eu purgue os equívocos que, porventura, eu tenha cometido, para que eu me transforme. E nós sabemos que toda a dor que nós passamos, ela, enquanto nós não nos melhorarmos, enquanto nós não tirarmos o verdadeiro aprendizado da dor, nós precisamos ter essa dor, porque senão nós vamos estar incorrendo sempre no mesmo erro. Então, nessas situações, a cura às vezes não vem, por mais que eu peça, não vai acontecer a cura. Jesus é o maior exemplo. Ele fez muitas curas, mas ele não curava a todos. E não curava porque ele, como espírito puro, ele conhecia as pessoas que ele ia, que estavam doentes com algum problema, e ele queria curar. E ele sabia aqueles que já tinham merecimento e que a expiação, se fosse um caso de expiação, já teria se esgotado, para que ele aí pudesse fazer a cura. Então, em muitos casos, a cura não é possível. E aí, o que Deus nos envia? Ele nos concederá sempre coragem, paciência e resignação. Então, através da prece, nós vamos receber essas questões. Coragem, Gislaine, nós receberemos conforme nosso mérito e conforme nossa necessidade. Muitas coisas precisamos passar para cumprir nosso propósito nesta vida. Sempre que orar, temos que ter a resignação para aceitar a vontade de Deus. A soberania dele é o que vai prevalecer sempre. Sem dúvida, Gislaine. A Gislaine está coberta de razão, tem essa visão espiritual da prece, do significado verdadeiro da prece, do porquê dela, e que realmente nós vamos receber, como está aqui na questão do Evangelho
item 7, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a necessidade que nós temos a respeito daquilo que nós, porventura, estejamos pedindo. Continuando aqui, ação da prece, como que se transmite a prece? Qual seria a maneira ideal? E a gente percebe que a ação da prece é pelo pensamento. Ela se faz pela parte de sintonia de pensamento a pensamento. Então, como nós vamos ver mais adiante aqui, não há necessidade, por exemplo, de muitas palavras. Isso a gente já viu até lá atrás. Mas a prece, ela é uma invocação. Então, nós nos recolhemos e vamos chegar até Deus. Podemos fazer isso diretamente ou podemos ter intermediários, vai depender de cada um. Mas sempre vai partir de nós. Então, ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Lembremos que a prece, ela pode ser direcionada diretamente a Deus, ela pode ser direcionada para o nosso mentor espiritual ou anjo da guarda, ela pode ser direcionada para um espírito em especial, para nós espíritas. Poderíamos fazer uma prece para Bezerra de Menezes, quando se trata de uma questão de saúde física, geralmente é assim que ocorre. Poderíamos fazer para Cáritas e por aí afora. E os irmãos de outras religiões fazem preces para santos, perfeitamente normal, porque os santos nada mais são do que espíritos elevados, como nós entendemos espíritos elevados. Para os católicos, para os evangélicos, seriam santos. Então, a gente dirige a prece para quem a gente deseja. Pode ser por objeto de um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, ou eu peço algo através da prece, ou eu agradeço, ou eu louvo a tudo, louvo a minha vida, louvo ao meu planeta, que todos nós habitamos, as árvores, os animais. Então, é uma louvativa ao Criador, ao Pai, a Deus, e a gente se dirige dessa forma. Podemos orar por nós, e devemos orar por nós, em especial, pode ser direta a prece por mim, como nós podemos também fazer prece a outras pessoas, e muitos pedem preces, e é possível, é natural, porque, como nós vimos, é uma ferramenta importantíssima, mas é importante que a gente perceba, quando nós falamos dessa situação, se eu vou orar por outro, o que nós falamos da prece é que a prece é sentimento, ela tem que brotar de dentro. Então, ela não pode ser uma coisa automática, automatizada, porque se não houver sentimento, eu não consigo realmente me conectar com as esferas superiores para que, de repente, eu possa tirar esse proveito e também aquele a quem eu pretendo beneficiar possa também tirar proveito. Então, o importante é sempre o sentimento. E posso orar e devo pelos vivos, pelos encarnados, e também pelos desencarnados. E isso é extremamente interessante e importante. Existem muitos livros espíritas que trazem casos de preces feitas aos desencarnados e que foi aquele lenitivo, aquela coisa que eles recebem e se sentem bem. Às vezes eles estão passando por momentos de grandes dificuldades e a prece vem e eles são beneficiados imediatamente. E me ocorre um caso que está nesse livro que eu falei, do Richard Simonetti, e que ele conta que, numa ocasião, o Chico estava lá com uma senhora do grupo dele, uma senhora que havia perdido um filho, que havia desencarnado pelo suicídio. E nós sabemos que o desencarne pelo suicídio ele é traumatizante, o espírito dificuldades no plano espiritual até conseguir se reencontrar e se preparar novamente para uma nova encarnação. Então, é uma morte bastante dificultosa para o espírito que desencarna. E a senhora espírita sabia disso, e ela fazia muitas orações e preces ao filho. E ela, conversando com o Chico, diz: Chico, eu gostaria tanto de fazer algo diferente para o meu filho, porque eu sinto que a prece eu faço, mas não sei se só a prece está resolvendo.
E eu também não vou levar flor, não vou acender vela, porque não é do meu crédulo isso, eu não acredito nessas questões. Então, para mim, isso não tem significado. O que eu podia fazer em benefício do meu filho, que desencarnou nessas condições? E aí o Chico, daquela maneira muito carinhosa dele, ele diz, minha filha, pega uma cesta básica e vai e leva numa instituição de caridade e doa em nome do teu filho. E aí diz que ela pensa, fica feliz e vai fazer isso, e o Chico vai com ela. E aí eles chegam lá, distribuem aquela alegria, aquela felicidade das pessoas que receberam, agradecem a ela, e aí eles estão saindo, e o Chico vira para ela e diz, minha filha, eu percebi que quando você estava entregando esses alimentos, se criou um faixe de luz até o local onde o teu filho estava. E ele, naquele momento, ele vibrou e ele conseguiu sorrir. Porque o Chico, com a mediunidade dele, ele conseguia visualizar essa questão. E essa é uma grande lição para nós, para que a gente perceba também que, através do trabalho, o trabalho, ele proporciona os mesmos ingredientes da própria prece e oração, o trabalho no bem, o trabalho feito com amor, com sentimento. Com certeza ele também proporciona isso. E aqui no livro da Joana, no capítulo 12, tem uma colocação muito interessante que a Joana faz, e eu vou trazer também para compartilhar com vocês, onde ela fala do filósofo e escritor russo Leon Tolstói, um grande escritor clássico da literatura, escreveu aquela obra grandiosa que é Guerra e Paz, e ele, numa das obras dele, que ela não cita qual, ele encerra um capítulo ou um trecho com um diálogo entre um sacerdote e um camponês. E nesse diálogo, no finalzinho, existe a seguinte frase: arar é orar. Arar é orar. E aí vem a Joana e diz assim: sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever e em benefício do próximo, se está orando através da ação. Vejam que coisa linda. Então, o trabalho no bem é uma oração. Portanto, quando nós quisermos fazer algo mais do que a simples, que não é simples, né, oração por alguém, que nós façamos uma boa ação para esse alguém, ou por alguém, em nome desse alguém, ou em nosso próprio nome. Mas isso tudo nós precisamos lembrar sempre que tem que ser sempre espontâneo, do coração e com muito amor. Continuando no Evangelho, no capítulo 27, no item 11, Kardec nos diz assim, pela prece obtém o homem o concurso de bons espíritos. Isso a gente já percebeu. Os bons espíritos vêm em nosso benefício quando nós oramos. Acorrem a sustentá-lo. Então, eles vêm como aquele suporte que nós estamos tão necessitados em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, ele e nós, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Caso tenha se afastado, recebe essa força inspiradora para vencer essa dificuldade. Então, isso é muito bacana. Lá no Evangelho tem uma situação que é contada por Kardec, que eu acho muito bonita, mas depois vocês procurem ler também, porque com as palavras de Kardec fica mais bela, mas que ele fala mais ou menos assim a respeito disso aqui. Eu estou num deserto, por exemplo, lá numa encruzilhada com uma sede, e eu tenho 2 caminhos para sair. E aí os bons espíritos vêm e me inspiram. Se você for para o lado direito, tem um oásis, vai ter água a tantos metros. Eles intuem, eu não sei que eles estão me intuindo. Aí vem essa ideia na minha cabeça, eu digo assim, eu pego e saio e vou pelo lado direito e encontro aquele oásis. Aí, se eu for humilde e tiver realmente conectado, eu vou dizer assim, nossa, fui abençoado pela espiritualidade amiga ou pelo santo esse, depende, lógico, do credo, que me guiou para esse caminho. Agora, se eu for orgulhoso, eu vou dizer, nossa, que grande ideia que eu tive. Então, Kardec cita mais ou menos dessa maneira. E é mais ou menos como a gente se porta às vezes.
Às vezes nós somos intuídos através da oração, através da prece, a uma atitude, e depois nós acabamos achando que a atitude foi nossa, mas foi Deus e os bons espíritos, através da intuição, chegando em nós. Por quê? Porque nós abrimos o caminho, porque nós nos conectamos com eles. Está no pensamento, a gente já viu isso, o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar. Então não depende de palavras, não depende de lugar para fazer a prece, nem do momento em que seja feita. E o que a Joana nos disse é que a prece deve ser uma prática sempre da nossa vida. Nós, espíritos, temos que nos habituar a sempre estar em prece. E não é estar fazendo orações e rezas, por exemplo. É simplesmente estar conectado com o plano espiritual, seja através do trabalho, das boas ações, do pensamento. Estou no meu carro, estou viajando, eu estou pensando, meu pensamento, nós sabemos que ele não para um único instante. Por que eu não posso me conectar com obras do bem, com amor, quando eu vejo uma árvore florida, quando eu vejo os pássaros cantando? Então, tudo isso é uma forma de eu me conectar com o positivo, com o bom, com o que é de Deus, com o amor verdadeiro. E isso é oração. Por isso que é dito aqui no Evangelho que não precisa de lugar específico para fazer prece e oração, porque a prece é um estado de espírito, é alguma coisa de você estar conectado com as esferas espirituais de plano mais elevado. Orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. E eu destaquei ali o em comum, e deixei bem grafado, porque eu precisava estudar bastante sobre essa questão da prece em comum, que está ali embaixo também, novamente destacada, e diz que a prece em comum tem ação mais poderosa. O que é a prece em comum? É aquela que nós fazemos em conjunto. A irradiação, por exemplo, quando nós nos dispomos num grupo a irradiar em favor de alguém. E aqui é dito, ela tem ação mais poderosa, porque são várias almas conectadas em uma mesma intenção, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Agora, os espíritos alertam, ou melhor, Kardec que alerta, porque aqui são palavras de Kardec. Quando todos os que oram se associam de coração. E por isso que eu pesquisei muito sobre a prece em comum, sobre esse tipo de trabalho que nós fazemos muito, nós, em grupos espíritas. Hoje, nesse momento, por exemplo, que nós atravessamos de pandemia, fazemos um trabalho muito belo, tem muitos grupos que trabalham constantemente na irradiação. Agora, se nós nos dispusermos a trabalhar junto nesses grupos, unindo o que nós temos de melhor de nós para doar, há necessidade de que isso seja feito de coração. Porque senão vai ser só palavras. Eu só vou dizer que eu participo, vou dar o meu nome lá, vou colocar as duas mãozinhas, como é de praxe, colocar, mas eu não vou direcionar o meu pensamento a realmente aquela pessoa que está necessitada e pedir aos bons espíritos, a Deus, que encaminhem a eles os melhores fluidos, as melhores energias para superar todas as questões, todas as dificuldades. Orar e vigiar, muito importante neste momento, sem nenhuma dúvida, né, Lídia? Com certeza, vigiai o pensamento e orai, que é essa conexão constante, a todo tempo. E mais ainda, num momento como o que nós atravessamos hoje, que nós sabemos que é um momento à parte e que nos traz algumas dificuldades. É muito mais importante nós focarmos o nosso pensamento na oração, no amor e no coração. Continuando ali, Joana vem e complementa, mais ou menos, eu destaquei lá do livro, ela diz assim, a oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes. Então, por exemplo, não, eu faço oração todo dia antes de dormir, e de manhã, todo dia eu faço para pedir. De noite eu agradeço. Tá, posso fazer isso? Posso, eu acho que vai de cada um. Mas não é importante a quantidade de vezes e o ritualístico, como diz a Joana aqui, não,
ela não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa mental, um programa espiritual, de convívio mental e emocional de ideias felizes. Então, eu tenho uma programação para mim, como espírito, e a minha programação diz que eu tenho que estar conectado a maior parte do meu tempo com o plano espiritual superior. E aí, como eu faço para me conectar? Aí é eu que tenho que descobrir. São com base nas ações, nas boas ações, nos bons pensamentos, naquilo que constrói. Mas é importante isso que a Joana diz. A importância está que seja um convívio mental e emocional com ideias felizes, pensamentos bons, pensamentos positivos, ideias positivas, o desejo do bem, o otimismo, o que há de vir de melhor. E qual que é o poder da prece? Nossa, Sérgio, meu querido, nós já estamos quase com 1 hora aqui. O poder da prece, eu vou ter que dar uma passadinha, gente, queridos. A prece torna o homem melhor. Isso está na questão 660 do Livro dos Espíritos, depois nós podemos pesquisar. Ela nos torna melhor, porque ela nos aproxima. Nós sintonizamos com as esferas superiores. Imagina se eu estou sintonizado sempre, se eu tiver sintonizado sempre com o meu mentor. Caramba! O Chico, praticamente, ele vivia sempre sintonizado com o Emmanuel, pelo que a gente vê. Agora, imagina você sempre sintonizado com o teu mentor, que é um espírito mais evoluído que você. Você vai estar sempre melhor. Então, nos torna melhor a prece. O essencial é orar com sinceridade. Está na questão 658 do Livro dos Espíritos. A prece não redime as faltas cometidas, isso é importantíssimo. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Essa é uma instrução que está na questão 661 do Livro dos Espíritos. Então, não basta eu pedir perdão, virar as costas e sair cometendo os mesmos erros. De nada vale isso. Claro que o perdão verdadeiro é importantíssimo, mas ele deve ser pedido, caso seja, conforme a questão 661, através das atitudes. Então, é na transformação da conduta. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes. É aquela prece que a gente falou em comum. A prece não pode mudar a natureza das provas. Aqui é a lei divina. É a lei divina. Lá quando eu perguntei, lá naquela questão no início, Pombas, é possível através da prece que Deus vai modificar alguma coisa na minha vida que tenha que acontecer? Claro que não. Então, a prece não pode mudar a natureza das provas. O que são provas, o que são expiações, só se alteram quando a tarefa foi concluída. Então, quando eu exauri toda aquela questão que está me atormentando e que me trouxe a esse momento. Então, não há interferência nesse sentido. Mas o que a prece vai fazer? Ela vai me ajudar a superar essas provas, a suplantar essas provas com dignidade, com coragem, com resignação, com paciência, com todas as virtudes que eu preciso para superar provas, pelas quais o homem tem que passar. Nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que ele realmente lhe convém. Então, nem sempre aquilo que eu estou pedindo é o que é bom para mim. Por isso que, às vezes, não vem de acordo com o meu pedido. Isso está na questão 663 também, sobre a prece. E, por fim, as súplicas justas, os pedidos justos, são sempre atendidos. Mas, mais vezes do que supomos. Nós que não notamos, nós, às vezes, não percebemos, justamente porque nós pedimos e nós recebemos não exatamente da forma como pedimos. Isso está na questão 663. Por que devemos fazer o evangelho no lar? Eu não vou poder me aprofundar muito, mas eu gostaria de falar mais, mas o evangelho no lar dependeria de uma palestra só sobre esse tema, porque é extremamente importante. Mas aqui cabe dizer o quê? Que o evangelho no lar, ele abre as nossas portas, as portas da nossa casa, aos benefícios espirituais, ele nos aproxima da esfera espiritual amiga. Outra coisa que ele faz, ele atrai os bons e afasta
ou esclarece os maus espíritos. Vejam que beleza! Olhem o que o Evangelho no Lar faz. De repente, nós estamos, às vezes, dentro de casa com... nós sabemos que o mundo espiritual ele está conosco, existe um contato direto, então dentro da nossa casa, ao nosso lado, nós temos espíritos, nós podemos ter alguns espíritos pouco esclarecidos, que estão à nossa volta, ou à volta de algum ente querido, e atormentando ele, e durante o Evangelho no Lar ele é esclarecido, ele percebe o que está fazendo, porque está faltando só esclarecimento para ele, não é um obsessor que quer nos atormentar, ele quer apenas entender o que se passa. Aí o que acontece? Ele é esclarecido e ele segue o caminho dele. Então, além de atrair bons espíritos, afasta os maus e ainda esclarece alguns espíritos. Conduz-nos uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo. O estudo do Evangelho no lar, o momento que a gente tem para estudar o Evangelho, ele nos permite compreender profundamente os ensinamentos de Jesus. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos a luz da compreensão e da paciência. Então, nós conseguimos compreender muitas coisas, o ambiente se transforma, modifica o padrão vibratório, é isso que eu ia falar. O ambiente da nossa casa se transforma, os nossos pensamentos e sentimentos se transformam. Com o Evangelho no Lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa. São feitas defesas magnéticas. E aí, aqueles que, porventura, queiram se aproximar vão ter dificuldades, mais dificuldades, porque nós vamos estar nos munindo dessa energia gostosa e boa e deixando o nosso ambiente mais saudável. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos. Então, os efeitos do Evangelho no Lar, eles se propagam às outras regiões, às outras casas. Que pena o tempo ser curto, gostaria muito de te ouvir falar mais sobre isso, mas foi muito proveitoso esse tempo. Deus te abençoe, Edson. Obrigado, Gislaine Cristina, querida, muito obrigado mesmo. Mas eu acho que o tempo é suficiente mesmo, senão a gente fica a noite inteira, eu sou muito falador, tá? Mas agradeço, com certeza, de coração pelas tuas palavras. E aqui eu vou trazer, olha essa foto belíssima, e tem essa mensagem: para onde vão suas vibrações de amor? É um texto do Chico, e Chico narrava a seguinte situação, que é um desdobramento espiritual que o Chico teve, que ele viveu, e ele foi conduzido pelo Emmanuel, por seu mentor, até as esferas espirituais. E nesse trajeto, quando ele está lá, ele enxerga aquela foto que eu coloquei ali no meio. Aparentemente aquela foto, cheio de luzes brilhantes, lindas, que subiam das esferas da Terra em direção às esferas do alto. E aí Chico, olhando, diz: nossa, Emmanuel, o que é isso? O que são essas luzes lindas e maravilhosas? E o Emmanuel diz: Chico, isso aí são as vibrações de amor de encarnados que estão orando por si e por outros encarnados. Então, são vibrações de amor. Que coisa mais linda. Mas o Chico olha aquilo e diz assim: mas espera aí, Emmanuel. Oi, Mônica, querida. Obrigado, minha querida. Muito obrigado a vocês todos do NAI. Mas aí, meus queridos, Chico olha para Emmanuel e diz: mas, Emmanuel, eu sempre achei que as vibrações, as emanações do bem, elas desciam daqui para nós, e não o contrário. E aí o Emmanuel diz: Chico, o que acontece é que todas as emanações de amor, elas vêm, elas são encaminhadas para aqueles para quem está sendo pedido, e o que sobra, a sobra disso tudo, nós guardamos em potes especiais aqui na esfera espiritual. E aí, quando eles precisam da Terra, ou quando algum desencarnado, quando qualquer um precisa, aí nós devolvemos essas vibrações de amor. Então, gente, as vibrações de amor que nós recebemos das esferas espirituais são vibrações que nós próprios que nós emanamos para lá, desde que elas sejam com esse sentimento realmente de amor e de pureza. Elas vão
e elas retornam para nós. Vamos. Oi, Ivani, meu querido. Obrigado, Ivani. Grande abraço, meu querido. No Evangelho, ainda no capítulo 28, item 1, nos diz assim: condição essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, item 16, tá? É que seja inteligível. Então, as preces, as orações, elas têm que ser ditas num vocabulário simples, comum, normal, do meu dia a dia, eu não preciso florear, e tem que ser algo que consiga se entender. E ainda no Evangelho é dito que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem fluxo de epitetos que são meros adornos de lantejoulas. Então, sempre, gente, fica o alerta aqui para todos nós, em especial para mim, que eu precisava aprender bastante sobre a prece, que a prece é algo muito simples, ela é algo muito claro, deve ser muito claro, muito comum, concisa e com muito sentimento do nosso coração. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Sempre devemos lembrar disso. Então, sempre a prece é uma expressão de levar o pensamento. Por que geralmente na prece espírita, na casa espírita, nós dizemos: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos elevar. Isso aí é uma coisa assim para que a gente perceba que nós precisamos nos conectar sempre com Deus ou com aquele espírito a quem a gente direciona essa prece. Eu queria contar mais um caso aqui que eu acho lindo, que está nesse livro. O livro é esse que eu falei para vocês. Opa, para cá. Tá? Do Richard Simonetti, Rindo e Refletindo com Chico Xavier. A gente já está praticamente encerrando. Se você quiser, meu querido Sérgio, entrar aqui na transmissão, pode entrar. Eu só queria contar esse caso aqui, para a gente caminhar para o encerramento, porque eu acho ele lindo demais, é muito lindo. E é o poder da fé. Tá? Então, vem falar de fé, e nós sabemos que prece e fé caminham juntas, elas estão de braços dados, não dá para separar uma da outra. E conta Chico nos conta essa situação, que numa certa ocasião, uma jovem menina, uma menininha, coisa mais querida, tem a fotinho da menina, uma ilustração da menina aqui, ela procura Chico doentinha, ela tinha problemas pulmonares, até um tanto sérios, e ela leva uma receita para o Chico, grande a receita, e ela tinha que comprar um medicamento que custava muito caro, mas muito caro, e ela não tinha dinheiro, era pobrezinha, e ela leva aquela receita para o Chico, e diz assim: Chico, o que eu faço? Será que você pode me ajudar? Chico olha aquela receita, parte o coração dele, e ele lembra que ele não tem dinheiro para dar para ela. E outra coisa, ele só ia receber o salário dele no outro mês, não tinha tempo, e ela precisava tomar o medicamento. Aí Chico diz para ela: querida, pega a tua receitinha. Como que o médico mandou se fazer? Ele mandou eu tomar um comprimido de manhã e um à noite, durante 30 dias. Chico falou para ela: pega a tua receitinha e corta miudinho em 60 pedacinhos. Leva para tua casa e toma um pedacinho da tua receita de manhã e um à noite, durante os 30 dias. Vejam que curioso, gente. A menininha fez, realmente, o que o Chico determinou para ela. Esse caso é contado pelo Richard Simonetti, é tremendamente confiável. E aí depois ela retorna lá. E aí ela diz para o Chico, no final da prescrição: pois é, Chico, conforme sua recomendação... e Chico diz mais, eu já pulei. Quando você for tomar o teu remedinho, você pede a Maria Santíssima, a Maria, a Mãe Santíssima. Pede a ela que te ajude a te curar. Peça a ela junto, faça a prece. Aí a menininha volta lá e diz: Chico, conforme sua recomendação, pedi socorro à Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos de papel da receita e estou ótima. Ela estava curada. Quer dizer, a gente pergunta: isso aí é possível? Eu creio que é possível, por tudo que a gente falou aqui, tremendamente possível. E vindo do Chico e do Richard Simonetti, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é possível. E a gente volta a lembrar ainda, e aí o Simonetti comenta essa passagem, e aí ele explica, que Jesus dizia assim: a tua fé te curou, quando ele curava alguém. Portanto, é a força da fé que cura. Da fé lógica,
com outros ingredientes que também são importantes. Então, o Richard diz assim, ó, demonstrava que ela é fundamental, a fé é fundamental, conexão entre nós e os poderes espirituais. Por isso que a gente estudou aqui hoje, a gente viu que a prece tem que ser feita de coração, porque a expressão do coração e do amor é feita através da nossa fé. E é isso. E é isso que eu tinha para trazer para vocês, meus queridos, minhas queridas. Teria até algo mais, mas talvez eu tenha me excedido nas palavras. Márcia, um bom falador, Edson. Ótima palestra. Opa, com certeza, Márcia Petena. Muito falador. Eu lembro de você, Márcia. Da onde? Será que é do NAI? Não sei se a Márcia é do NAI, mas eu vi a do NAI? Ah, então é lá do NAI. Beijo, Márcia. Estou louco de saudade de vocês aí. Aí nós temos a Gorete e a Sandra, que também acharam muito lindo a sua colocação sobre as orações que subiam. E temos um comentário da nossa irmã Suzy. Não vamos poder dar destaque a todos os comentários, mas para que você veja e comente rapidamente, Edson. Obrigado, Edson. Neste momento que atravessamos de tantas incertezas, você foi inspirado a nos levar a refletir sobre o poder da prece. Obrigado, Suzy querida. Uma alegria receber essas palavras tão caridosas de todos vocês. E eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa grande inspiração. Eu conversava com o Sérgio um pouquinho antes, até do meu receio de estar aqui falando sobre a prece, porque não é um tema que eu me sinto muito confortável, mas não tenho dúvida, a inspiração foi toda do plano espiritual. E se fez bem a vocês, fez um bem para mim enorme. Pode ter certeza. Nancy Stansky da Luz. Que consigamos transformar nossas preces em emanações de amor. Obrigada, querida, com toda certeza. E que façamos da prece um hábito direto. Né? Uma coisa assim que a gente tenha é normal na minha vida, em qualquer lugar. Bom, meu querido Edson, poxa, que palestra maravilhosa, adorei, assim, transformadora para todos nós. Eu quero pedir perdão aos nossos irmãos que estão postando comentários, assim, de coração eu peço perdão, nós não vamos ter tempo de dar o destaque a todos os comentários, mas eu agradeço e peço a você, meu querido Edson, que depois dê uma olhadinha nos vídeos para que você possa acompanhar a gratidão expressa de todos os nossos irmãos aqui. Com certeza, porque eu sou extremamente grato a todos aqui, que são... Boa parte eu conheço lá do NAI, outros já conheço aqui das nossos bate-papos, e realmente vocês são muito caridosos e amorosos, e isso aí é uma dádiva a gente poder se reunir assim, mesmo virtualmente, é uma dádiva. Então, a Márcia é minha esposa, ela está comentando aqui. Bom, meu querido, então, infelizmente chegou o momento de nós... Eu vejo aqui a Márcia várias vezes lá no NAI, com certeza. Sim. Ela faz o acolhimento lá na entradinha do NAI. Veja, Sérgio, que você está muito diferente naquela foto. É verdade, eu acho que eu estava mais magro. Se foi antes do isolamento social. Foi antes do isolamento. Não, você estava sem barba também, porque eu não reconheci na foto você. Agora que a Márcia falou, eu não te reconheci na foto, está bem diferente. Bem diferente. Bom, Edson, muito obrigado, tá? De coração. Foi uma excelente palestra, principalmente nesse momento, foi extremamente oportuna, né? Como eu havia comentado com você, nossos irmãos médiuns com seus corpos físicos e seus perispíritos habituados a trabalhar, a doar. Nesse momento, a oração se torna um instrumento importantíssimo para o exercício dessa doação, para que nossos irmãos necessitados possam receber esses benefícios. Então, foi extremamente oportuno e de um conteúdo extremamente enriquecedor. Nossa gratidão. Peço aos nossos irmãos, então, devido ao adiantado da hora, vamos fazer, então, para encerrar esse trabalho maravilhoso, uma breve oração, pedindo aos nossos irmãos
do NAI, nossos mentores, que, como sempre ocorre nesse momento, estão impondo sobre nós as suas mãos, que todos possam imaginar os seus ambientes domésticos, familiares, sendo limpos pelos nossos mentores, fazendo uma limpeza de todas as energias negativas, todos os miasmas, matérias deletérias, que essas vibrações de amor possam chegar a todos aqueles que amamos, a todos aqueles que se encontram em estado de dor e sofrimento, em particular a todos aqueles que tiveram seus nomes escritos naquela relação de nomes para orações que nos nossos grupos, também que essas bênçãos possam chegar àqueles que escreveram naquela lista os nomes dos seus amores, daqueles com os quais se preocupam, que possam também ter suas dores aliviadas. E para encerrar o trabalho da noite de hoje, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos a Deus em gratidão por esse momento tão rico, agradecendo pela presença do nosso irmão Edson, vamos encerrar com a oração que Jesus nos deixou e que devemos sempre pronunciar calmamente, pensando calmamente, lentamente em cada palavra que está sendo dito nesses 7 pedidos divinos que nos foi ensinado pelo amado Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Fique então no conforto e na segurança de seus lares, com as bênçãos de Deus e de Jesus. Gratidão, Edson. Deus abençoe a todos. Obrigado. Abraço fraternal a todos da live, a vocês do NAI. Muito obrigado. Tchau, meus queridos. Tchau.